Hoje a gente vai entender sobre retenção de líquidos e eu recebo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto a doutora Débora Mello, que é endocrinologista e nutróloga. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaque. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada pelo convite. Doutora, eu acho que assim, no nosso popular, a gente imagina o que seja, mas vamos entender de fato, começar do começo e entender o que é a retenção de líquido. Perfeito, Jaque. A retenção de líquido, então, é um acúmulo anormal de líquidos nos tecidos. Então, uma forma prática que a própria pessoa pode acreditar é ela fazer o teste, né? Então, normalmente esse acúmulo de líquido pode acontecer em qualquer região do nosso corpo, mas é mais comum nas pernas, barriga e até na região da cabeça. Então, a pessoa pode fazer uma leve pressão naquele lugar que ela acredita que está com retenção por 30 segundos. Se aquele lugar marcar, provavelmente nós estamos diante de uma pessoa que está com retenção hídrica. Doutora, quais as causas da retenção? Tem alguma coisa a ver se a pessoa está com sobrepeso, se tem obesidade ou não necessariamente? Explica para nós. Legal. Então, a gente tem diversas causas, como você disse, o próprio sedentarismo pode sim levar à questão da retenção hídrica. Nós temos as causas fisiológicas, ou seja, gestação, menopausa, o próprio período menstrual. Nós temos alguns medicamentos que podem levar sim à retenção hídrica, alguns antipertensivos, corticoides, alguns medicamentos para o diabetes. Nós temos as próprias alterações hormonais, as doenças tireoidianas, doenças cardiovasculares, renais e, claro, a alimentação também é um fator principal aí que eu diria que acaba levando à retenção hídrica. Perfeito, vamos destrinchar um pouquinho em cada uma dessas possibilidades. Claro, eu quero dedicar bastante tempo à alimentação, então daqui a pouquinho eu venho falar com ela. Você falou, por exemplo, da tireoide, questões hormonais podem influenciar. É importante fazer um exame, então? Perfeito. Eu acho que a partir daquele momento que você observou que você está com uma retenção, fez a pressão ali naquele lugar que você considera, melhorou alguma coisa da alimentação e viu que a coisa não está fluindo, talvez seja o momento de você procurar um médico para fazer avaliações, não só hormonais, como a própria avaliação de eletrólitos, sódio, potássio, porque pode ter muitas outras coisas envolvidas nessa retenção. Perfeito. Doutora, eu quero entender também sobre ele, que a gente nunca sabe se a gente pode falar que ele é 100% vilão, 100% mocinho, que é o anticoncepcional. Muita gente fala que engorda depois de começar a utilizar o anticoncepcional, ou percebe uma retenção de líquido muito grande. Aí tem gente que fala que a pele melhora, tem gente que fala que a pele piora, enfim, eu sei que tem vários tipos diferentes de anticoncepcional, mas tem de fato relação com a retenção de líquido? Nós temos alguns anticoncepcionais que podem levar sim à retenção e alguns mais modernos que podem melhorar sim essa retenção hídrica, mas alguns anticoncepcionais podem estar relacionados a uma retenção. Peso, fica difícil a pessoa avaliar se nós estamos falando de um ganho de peso ou uma retenção causada pelo uso do anticoncepcional. Aí, doutora, você falou uma coisa que aí eu também já observei, que é a questão do período que a mulher tá. Então, na época da menstruação, parece que a gente sempre vem um quilinho. É isso mesmo. Tá tudo bem, tá certo isso, você sabe? Um quilinho de retenção, não de gordura, Boa, sim. que a ideia é depois que a menstruação acabou, a gente se pesa, parece que a gente volta pro nosso peso, é isso, né? Exatamente. É até comum, né, mulheres ganharem até 4 quilos de retenção hídrica durante esse período, sim. Perfeito. Nesse caso, doutora, fazer uma drenagem, fazer uma massagem, tem algo que a gente mesmo possa fazer, então a mulher já se conhece, ela sabe que a retenção vem maior apenas nessa época. Tem alguma coisa que você diria, deixe de fazer ou faça, já a gente vai falar mais sobre alimentação, mas alguma condução do corpo, algum tipo de massagem que possa ajudar? Perfeito. Quando nós estamos falando de retenção causada por questões fisiológicas, menopausa, gestação, ou como você acabou de falar do período menstrual, a drenagem linfática pode ajudar sim, tá? E alguns chás que podem ser usados no período menstrual por um curto período de tempo podem ser interessantes. Quais, por exemplo? Nós temos o chá de hibisco, espirulina, chá de dente de leão, chá verde, para mulheres que estão no período menstrual, podem utilizar. O que eu não recomendo é que você utilize chá por mais desse período. Primeiro porque se a pessoa faz uso de antipertensivos, nós podemos alterar aí, ou eliminar mais eletrólitos, ou seja, não só sódio, como potássio, magnésio, e não ser interessante. Então, se a gente está falando de um período menstrual, o chá é bem-vindo. Se não, tem que ser conversado com o médico, porque os chás não são muito interessantes durante um período gestacional, podem, inclusive, alguns diminuir o efeito do anticoncepcional e o uso de antipertensivos. Mas por um curto período, nesse caso específico, pode trazer um benefício. Doutora, você falou algo que me fez pensar aqui. Quando a gente fala, por exemplo, da pessoa que tem, como a gente fala no popular, pressão alta. Há alguma relação? Queria entender se ela é pra cá ou se ela é pra cá, ou se pode ser as duas coisas. A retenção de líquido pode causar alguma patologia, ou algumas patologias podem causar a retenção de líquido, ou nenhuma das duas coisas, ou as duas coisas? Que lindo, as duas coisas, né? Porque nós temos pacientes com problemas cardíacos que levam à retenção hídrica, por exemplo, se nós estivermos falando de um paciente com insuficiência cardíaca, ou seja, coração grande, né? Então o coração não vai bombear sangue com grande movimento e aí acaba retendo líquidos, né? E nós temos aquele paciente que não tem problema cardíaco, mas está fora do peso, é hipertenso, é muito provável que a retenção está relacionada a um problema alimentar. Doutora, qual seria o start, assim, né? Você falou que já tem tempo da alimentação, mas tem algo que possa ser crucial pra pessoa falar, essa retenção de líquido tá além do que deveria, tá na hora de procurar ajuda? Perfeito, tem. Acho que alguns sinais que a própria pessoa pode perceber em casa, e aí em que momento não tá legal, eu já vi que o problema não é só ficar sentado, porque tem aquela pessoa que tem aquele inchaço que a gente fala que é o edema gravitacional, é só no fim do dia. Doutor, eu acordo com a perna sequinha, mas no final do dia... Quando eu tava gestante, acontecia muito isso. Isso, assim, pode acontecer na gestação, mas pode acontecer para aquela pessoa que trabalha o dia todo sentada, né? Então, ali muito provável que está relacionado somente um problema alimentar muitas vezes e gravitacional, que é o fato dela estar sentada. Fora isso, vamos lá aos fatores que eu acho que deve procurar um médico. Se tiver com as duas pernas sempre inchada, aquela pele muito brilhante, não é interessante. Pele vermelha, quente, a pessoa começa a estar apresentando falta de ar. Doutora Débora, eu subi essa escada, não tinha problema, agora eu subo a mesma escada com dificuldade. Uma febre que não passa, uma perna só inchada, tem que procurar sim um médico para avaliar melhor. Agora, doutora, existe uma idade em que a retenção de líquido é mais comum ou não necessariamente? Homens, mulheres, tanto faz? O que você percebe na sua atuação clínica? Na atuação, com certeza, uma reclamação muito mais da mulher, né? Não tenha dúvidas, porque nós estamos falando ainda do período gestacional, menstrual, menopausa, então... Tudo com a gente, né? Não tem jeito. Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo que é uma questão mais comum. Eu não diria que o homem não tem, eu diria que ele não se incomoda ou não percebe gente, né? tanto, exatamente. Geralmente a gente usa aquela calça, por exemplo, essa minha calça social, eu comprei ela no tamanho da cintura. Se a cintura aumentar 2 centímetros, eu já vou perceber que tem uma coisa errada. Geralmente os homens nem têm essa De forma nenhuma, eu acho que é exatamente isso. Eu acredito sim que eles tenham, no consultório eu faço a bioimpedância e eu avalio ali que realmente nós temos uma questão de retenção, que muitas vezes ele não percebe, mas a mulher percebe muito mais, sem dúvida nenhuma. Doutora, você falou de outra causa, que é a relação com os medicamentos. Então, sempre que eu tô com alguma coisa e o médico fala corticoide, eu falo, não, por favor, não. Mas a ideia é, de repente você vai tomar corticoide ali por 3, 4, 5 dias, a gente não costuma tomar por muito tempo. Ele desincha depois, quando a gente fala de qualquer medicamento. Perfeito, vamos lá. Então, em relação ao corticoide, não são 3, 4 dias que vai levar essa retenção. Pode ficar tranquilo. Desculpa, foi por água abaixo agora. Não, 3, 4 dias não, mas aquela pessoa que precisa fazer uso crônico, uma pessoa com asma, né? Já tem uma doença que faz com que ela use sempre. Exatamente, essa pessoa pode sim ter retenção hídrica causada pelo uso do corticoide. Apesar que o corticoide ele não causa só isso, né? Eu falo que o corticoide é um mal necessário, porque ele tem os seus outros problemas, mas a gente sabe dos benefícios para uma pessoa asmática ou com uma série de doenças reumatológicas onde o corticoide se faz necessário. Agora, doutora, até fica uma dúvida aqui agora.
Inchaço e retenção líquida. É a mesma coisa ou não necessariamente? A retenção hídrica é o acúmulo de água dentro dos tecidos. Então nós estamos falando do inchaço, é isso. ou o tal do edema, né? Que é o nome que nós utilizamos. Você falou de outra área que eu já vi várias mulheres reclamarem e em alguns momentos eu percebo também que o peso na balança continua o mesmo, mas parece que o rosto tá mais inchado. Podemos também ter um pouco de retenção no rosto? Podemos ter sim. Temos algumas doenças, principalmente algumas doenças renais, que o inchaço muitas vezes começa pela região de face e não pela região de pernas. Então atenção a isso também pode ser um sinal de alerta, né? Exatamente. Doutora, eu vou falar sobre ela que eu quero me dedicar aqui. A gente fala sobre alimentação. Afinal de contas, a alimentação pode interferir de fato na retenção? Sem dúvida nenhuma. Então, lembrar que todos os alimentos ricos em sódio, então nós estamos falando dos embutidos, enlatados, os salgadinhos, podem levar à retenção, mas não só ele. O próprio doce, o carboidrato simples, também está relacionado a uma retenção hídrica. Então vamos lá, vou te ajudar a gente a fazer as melhores escolhas, doutora. Quando a gente fala do sódio, eu quero começar falando do sal que a gente usa pra cozinhar. O sal que vai no arroz, no feijão, na carne, até na salada, naquela comida que a gente faz em casa. Na hora que eu vou comprar, tem o sal rosa do Himalaia, tem o sal do não sei o que é diferente, que não é tão, que não passa por tantos processos, e não sei o quê. Tem diferença de sal, doutora? Com certeza tem diferença de sal. Primeiro, vamos entender quanto nós podemos ingerir de sal por dia, né? O máximo que nós devemos, né, são 5 gramas por dia, que daria aqueles 5 sachezinhos que contêm 1 grama ou 1 colher de chá de sal. Isso é o que deveria ser utilizado. Inteiro? Isso. Isso mesmo. E aí, o sal de cozinha, que normalmente as pessoas utilizam, eles contêm em média 1 grama, 400 miligramas de sódio, 1 grama de sal. É muito. Então, o sal de cozinha, além dele conter uma alta concentração de sódio, ele tem muitos aditivos químicos. Então, definitivamente, ele não é um sal interessante. Eu poderia optar, por exemplo, pelo sal light, que eu teria metade do sódio de um sal de cozinha, mas ele também é um sal que tem propriedades químicas. Mas, de qualquer forma, ele é mais interessante que o sal de cozinha e seria mais indicado para uma pessoa que é hipertensa. Eu tenho o sal marinho, que ele entrega a mesma proporção do sal de cozinha, mas ele não é refinado, então ele mantém os minerais. Essa palavra que eu tava procurando aquela hora, refinado, é isso, Ele né? não é refinado, mas então eu entrego o mesmo sódio, mas eu entrego minerais. Então, o sal marinho já é mais interessante que o sal de cozinha. E aí, entre o marinho e o light, depende se o paciente é hipertenso ou não. Já o sal do Himalaia é o nosso melhor sal, né? Ele mantém todas as propriedades, então é o sal mais natural que nós temos. Então, eu digo das propriedades, não só sódio, ele tem potássio, ele tem ferro, ele tem cobre, ele tem magnésio. Então, é o nosso sal, seria o sal mais interessante pra gente Doutora, utilizar. um sal mais caro, mas um sal também, que eu vejo às vezes diferença, falando, não, esse sal tá muito barato pra ser o sal rosa do Himalaia. Será que não é só um sal tingido? O que eu preciso olhar na hora de comprar esse sal? E se é melhor aquele que a gente vai moendo na hora, é isso? Interessante. O sal que você vai moendo é um sal que você mantém as propriedades, mas o próprio sal que você compra, ele é interessante. Você tem que olhar as propriedades. Então, vai ter que estar escrito lá se ele contém o ferro, se ele contém o cobre. Normalmente vem escrito já, tá? Até porque, doutora, pro dia a dia da dona de casa, se tiver que ficar uma coisa quando você vai fazer um churrasco, uma coisa específica, você tá com tempo. Mas pra cozinha do dia a dia, aquele sal que já vem pronto facilita a nossa vida, né? Facilita a nossa vida. Como você diz, ele é um sal mais caro, sim. Mas você pode utilizar, se não tiver condições do Himalaia, eu sugiro o sal light, porque pelo menos eu estou entregando menos sódio pela mesma grama. Então, enquanto o sal de cozinha entrega 400 miligramas de sódio, que é muito, com o refinado light, eu estou entregando 200. Agora, me explica uma coisa importante, doutora. Eu costumo usar na minha casa para cozinhar o sal rosa do Himalaia. É o que eu uso sempre. Eu percebo que ele salga menos. Pra mim não faz muita diferença porque eu não gosto de comida muito salgada. Mas pra quem tava acostumado, eu vou até perguntar se tem diferença o sal light ou não. Também tem que tomar cuidado porque você tá usando sal light. Aí você dobra a quantidade, não vai adiantar muito, Não né? vai adiantar. Fala um pouco sobre isso. Vamos manter ainda 5 gramas por dia, independente. Então eu acho que essa questão é aprendermos com o novo paladar, né? É igual aquela pessoa que ela usa o açúcar e o médico chega e fala, a partir de agora você vai usar um adoçante, porque você tá com diabetes ou pré-diabetes ou precisa perder peso. Então o paladar do brasileiro pra isso é muito complicado. Então ele vai ter que aprender a utilizar o adoçante de uma outra forma e não vai ter que ser aquele monte de açúcar que usava. Porque a gente tá falando da mesma questão do sal. Nós vamos utilizar um sal. Nós temos que tomar cuidado, mas aí eu vou dizer que nós precisamos refinar o nosso paladar. Então é um cuidado que precisa ter, não tem como. E a gente muda esse paladar, né, doutora? Em Muda, alguns sem dias ali, dúvida. fazendo uma mudança, a gente Sem consegue, dúvida, né? é isso mesmo. Doutora, você falou do adoçante e me faz pensar, o açúcar pode reter líquido também, a utilização de açúcar? Perfeito. Não são apenas os alimentos ricos em sódio. Açúcar e carboidratos simples, que entram não só açúcar, estou falando das farinhas como um todo, sim, podem levar à retenção hídrica também. Doutora, outra coisa que eu percebo, né? Os nutricionistas, os nutrólogos que vêm aqui falam muito pra gente que a gente pode lançar a mão, por exemplo, das nuts, das oleaginosas, pra gente comer, que são benéficas, você pode usar uma castanha, às vezes a gente fala até do próprio amendoim. Só que alguns deles, quando a gente compra, já vem com sal, alguns deles vêm temperados. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Primeiro que nós vamos entrar nos temperados, e os temperados têm sódio. Não indico amendoim. Mas lembrar que quando você me falou das oleaginosas, das sementes, nós estamos falando de alimentos que são ricos em magnésio. E isso aumenta a produção de urina. Então, se nós tivermos que falar de alimentos que são interessantes para combater a retenção hídrica, entre os ricos em magnésio, que são as sementes, oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas. Amendoim eu não gosto, porque é o que você falou. E além disso, muitas vezes a pessoa também tem uma retenção, está sobrepeso, o amendoim não é interessante, ainda mais se ela quiser emagrecer. E nós temos os alimentos diuréticos, que são ricos em potássio, que faz aumentar a produção de urina, que nós podemos também utilizar aí para essa pessoa que quer melhorar a retenção hídrica, focando em melhores alimentos. Calma que eu não vou falar esses alimentos agora, não. Você vai ficar assistindo o nosso programa até o final. Esses alimentos aí que ajudam, a gente já vai falar mais. Mas agora eu quero saber dos alimentos que pioram. Você falou dos embutidos, então me faz lembrar da salsicha, me faz lembrar do presunto, e faz até lembrar de algo que agora tá lá escrito 100% peito de frango, mas eu sei que a gente tem que olhar que são nuggets, né? Sim. Fala um pouquinho sobre esses produtos pra nós. Eu falo que esses produtos, eles contêm uma concentração. Bom, primeiro, os embutidos, eles estão na classificação da OMS como produtos cancerígenos. Perfeito. Os embutidos são esses que eu falei? Isso, a descrição de todos. Presunto, salame, queijos, todos os processados, né? O peito de peru também, né? Também, esse negócio que às vezes você agora eu troquei, né? O peito de peru light. Então, assim, não, né? Nós estamos falando de embutidos, tem que se tomar cuidado. Se você quer ingerir 1, 2 vezes na semana, você gosta, mas não são produtos interessantes para você fazer uso todos os dias em casa, né? Nuggets, nem pensar, né? Salsicha tem uma concentração alta de sódio no corante. Os enlatados estão associados a riscos de câncer de intestino, então não são produtos interessantes para nós utilizarmos no dia a dia. Eu diria também que o famoso, os sais prontos, tipo o Sazon, eles têm uma concentração. Eles têm temperos prontos, né? Os temperos prontos como um todo, não. Vale a pena você mesmo fazer, deixar eles congelados e na hora que você for fazer a sua alimentação, utilizar o caseiro, que é muito mais interessante. Doutora, até uma coisa que você me fez pensar agora, que é no hambúrguer, que hoje eu tava conversando com a minha mãe. Ela comprou carne moída e vai fazer hambúrguer de patinho pra gente, porque ela é essa mãe maravilhosa que me ajuda a criar meu filho. E ela fala, não, fica tranquila, eu vou comprar uma carne sem gordura. Eu sei que tem gente que gosta de carne com um pouquinho de gordura também, eu prefiro sem, então patinho pra mim é excelente pra fazer hambúrguer. Tem que ter toda vontade de comer alguma coisa, como por exemplo um hambúrguer, ou até nuggets, tem que fazer em casa, né? Perfeito. Nada contra o hambúrguer da mama. Acho que vai muito bem-vindo, porque é aquilo que você tá fazendo com carinho na sua casa, você sabe a farinha que você vai utilizar, é o patinho, a gente não sabe das comidas que nós comemos lá fora, como é a forma de preparo, quanto foi colocado de sódio, mas você pode utilizar fazendo em casa e com certeza vai melhorar a sua retenção quando você faz o seu próprio alimento, não tem É uma como. opção, né, doutora? Fico imaginando. Às vezes o meu filho pede pra comer um hambúrguer, daí eu já peguei esse hábito de fazer um hambúrguer em casa, eu deixo ele comer fast food, mas é raro. Aí nesse final de semana meu pai falou assim, vamos pegar um lanche ali naquele lugar. Eu falei, ai pai, por favor, pra ele Tempero, né, já que eu faço também, eu coloco todas as minhas hortaliças, eu é deixo muito legal, tudo pronto, eu compro aquelas formas de gelo, fica tudo ali, na hora eu só tiro, derreto, Facilita a vida, né? facilita a Eu posso vida. fazer um hambúrguer em casa pra criança, ou mesmo pra pessoa que tá com retenção de líquido, pro hipertenso, desde que eu monte esse lanche, sabe que tem
nele, não é, isso doutora? mesmo. Você vai saber o quanto de sódio, que é o sal que você colocou. Sugiro até que aí você pode melhorar o farelo, colocar um farelo de aveia, que é interessante, porque lembrar que a aveia é rico em magnésio, lembra que você falou de sementes, então aí estamos utilizando um farelo melhor na hora de amassar esse patinho. Sim, aí sem dúvida nenhuma nós estamos falando de um produto saudável, com certeza. E aí, doutora, a gente também entra num ponto que eu acho que falta às vezes o nosso conhecimento, porque a gente fala assim, nós somos de uma geração que se comia arroz com salsicha de almoço, né, que era que existia, porque era isso que tava no prato mesmo, e era uau, uma mistura. A gente aprendeu sobre isso, a gente sabe que a salsicha não é bacana, acredito que uma coisa é um cachorro quente a cada 3 meses, Claro. tudo bem, comer um cachorro quente numa festa, mas isso não deve ser corriqueiro no dia a dia. Mas aí a pessoa vai falar assim, a alimentação saudável sai muito mais cara, mas não necessariamente, né, Não doutora? necessariamente, eu acredito que é a falta, o conhecimento dela entender que ela pode utilizar bons produtos sem a necessidade de ser caro. Eu acho que é só uma questão de conhecimento. E sim, é o que você falou, o utilizar como cachorro quente, uma vez a cada 15 dias, não é aquilo que vai levar à retenção e que também vai estragar se a pessoa estiver no processo de emagrecimento e estiver bem adequada com mudanças de estilo de vida no dia a dia. O nuggets, se for feito em casa, você vai ali, pega o frango, desfia, passa, minha filha faz assim e adora. Então, eu acho que não, alguns alimentos sem dúvida nenhuma são mais caros sim, mas existe a oportunidade de você procurar coisas boas, baratas e que realmente possam funcionar na sua casa. Sem terrorismo nutricional, que a gente fala Sem tanto, terrorismo né? Esse dia eu vi um nutricional. meme que eu achei o máximo. O rapaz, ele foi comer o lanchinho dele, aí a pessoa tava falando do pão. Aí ele tirou o pão, pegou o leite, aí apareceu uma outra pessoa falando do leite. Aí ele pegou a água, apareceu outra pessoa falando da água. Ele falou, meu Deus, o que eu como? Calma, né? Não come, né? Comemos, né? Se a gente for fazer tudo que todo mundo fala. Por isso que a gente tá dando aqui informação. Mas eu também acho importante cada pessoa procurar o seu médico. Porque daí, quando eu falo assim, olha, eu tô com retenção de líquido, eu acho que é por causa disso, eu já tenho não diabetes, eu já tenho não pressão alta, eu não consigo almoçar por causa do meu horário de trabalho, o médico vai conseguir te adequar, não é verdade, doutora? É isso mesmo, e uma coisa que você comentou da questão do almoço, eu vejo que essa retenção, muitas das pessoas que fazem as refeições fora, né? Eu acho que isso pode ser mudado, porque é isso, a gente não sabe como as comidas são preparadas. E às vezes uma das coisas que já pode melhorar é essa pessoa se programar para fazer as refeições. Ah, doutora Débora, mas eu chego à noite cansada. Fim de semana, já deixa tudo pronto, tudo fácil para poder levar. Eu tenho certeza que se ela preparar a alimentação para levar no trabalho, pode ter grandes chances de melhorar essa retenção. E outra coisa, água, né? Perfeito. Não tem como, a água ela é fundamental, é ela que ajuda a eliminar o sódio, então em períodos mais quentes, costuma tomar 2 litros, aumenta mais 1 litro. Claro, considerando que nós estamos falando de uma pessoa que não tem problemas maiores, claro. Se estivermos falando de uma pessoa que tem um problema cardíaco, um coração grande, problemas renais, aí tem que ser conversado com o médico. Mas se você não tem um problema, já sabe, viu que tá mais inchada no dia mais quente, aumenta a água, que isso já pode melhorar todo o seu problema de retenção. Tinha até falado pra te perguntar isso. Por que no calor a gente se sente mais inchada, doutora? Vasodilatação, o que acontece? No inverno, nós temos os vasos por onde passa, então, o sangue. No inverno, os vasos, eles tendem a ficar mais fechadinhos. Durante o verão, eles tendem a dilatar. E aí, o sangue desce mais rápido e isso pode levar, então, ao inchaço. É isso. E aí, como vou pegar um gancho, além da questão da alimentação, além da questão da água, se você percebe que o seu inchaço ele está relacionado mais ao período do calor ou porque você trabalha muito tempo sentado, você pode utilizar também as meias compressoras. Legal, vou perguntar já mais sobre elas, tá? Certo. Elas podem ser uma opção pra todo mundo, Claro. como é que a gente já fala delas. Doutora, refrigerante. Ah, eu falo bastante líquido, eu tava refrigerante. Eu acho que a doutora não vai gostar de ouvir isso, Não, não, a hein? doutora não falou bastante líquido, a doutora falou água. Água, especificamente água, né? Água, porque, exatamente, gente, as pessoas, você falou de refrigerante, eu vou falar de uma forma geral. As pessoas, elas consomem muito sucos, né? Não é só o refrigerante, muito suco. Aí, doutora, eu não gosto de água, mas eu sei que suco é saudável, então aumenta. Não, gente, o suco, aí essa pessoa tem 2 problemas. Lembrar que o suco tem frutose, né? Que é o açúcar da fruta, e dependendo da fruta, o seu açúcar acaba elevando muito, então não são produtos interessantes. E além disso, pode levar a pessoa a ter um ganho de peso. Então a gente tá falando de água mesmo. E não é água de coco, que aí me perguntou, água de coco também não. Você falou algumas coisas interessantes aí sobre água, tudo bem, refrigerante eu já imaginei que você fosse falar que não pode. Mas o suco, aquele suquinho de laranja que vai o quê? 5, 6 laranjinhas no máximo, não? Vamos lá, quais são os problemas de suco de uma forma em geral? Quando nós estamos falando da fruta, a fruta é rica em fibras, né? Agora, quando nós estamos falando de qualquer suco, nós estamos falando de mais de uma fruta naquele copo. E a hora que o suco é coado, por exemplo, o suco de laranja, a fibra, que tem a função de promover saciedade, que pode ser interessante para o coador. Então você ingere literalmente um torrão de açúcar. E é óbvio que É só isso frutose ali. é só açúcar. Então é claro que aquilo pode piorar a retenção de líquidos, porque nós já falamos que não é só sódio, alimentos com alto índice de açúcar, então o suco de laranja pode. Se você utiliza isso todos os dias, isso pode ser um problema. As frutas no geral. Se for, eu sempre sugiro sucos cítricos. Ah, doutora Débora, mas eu não consigo fazer uma refeição sem ter um suco. Qual você recomenda? Então, claro, o suco cítrico, suco de limão, suco de maracujá. Abacaxi, pode ser? Pode ser sucos mais interessantes. Agora, a água com limão que o pessoal fala pode ser interessante no processo de retenção. E água com gás? Água com gás, tudo bem, não seria o maior problema. Mas sugiro que não faça uso em substituição da água normal, senão, Perfeito. porque a gente pode ter uma Se concentração de sódio. você for substituir o refrigerante ou o suco na hora do almoço por uma água com gás, ok. Com Mas certeza não na mais quantidade da água que a gente exatamente, precisa. do tipo, não, doutora Débora, água não, então posso fazer só uso da água com gás. Não, não é interessante. Agora, doutora, eu particularmente não sou muito fã. Eu sei que eu sou exceção no nosso país. As pessoas amam água de coco. Fala um pouco sobre água de coco, então é a melhor maneira de consumi-la. De forma nenhuma, água de coco, lembrar que coco também estamos falando que tem frutose. Então, se você quer fazer uso de um copo ali uma vez, vai. Vai pra praia, dá vontade de tomar uma água de coco, não tem Exatamente, problema. mas assim, utilizar em substituição da água, não, né? Porque senão vai ter ganho de peso e, dependendo da quantidade que você ingerir, isso pode levar a uma retenção hídrica. Se você fizer uma substituição, não tomo água, mas tomo todos os dias 1 litro de água de coco. Certeza que você vai ganhar peso e retenção hídrica sim. Agora, doutora, por exemplo, quando a gente vai mandar a lancheira dos nossos filhos, há inclusive uma orientação da escola, pra que você mande um lanchinho e um suco. De preferência uma sobremesa, que geralmente a gente manda fruta. Perfeito. Mas, como escolher esse suco? Eu consegui encontrar, mas não é sempre que eu acho no mercado aquele suco que vem, de fato, de repente, o sabor do suco de limão, só e água de limão. É difícil encontrar isso, doutora. Fala mais sobre essas escolhas. É isso mesmo, a gente deu o famoso suco de caixinha, mas existe sim algumas formas. Se, por exemplo, o seu filho gosta de uma água de coco, vem escrito integral. E ali seria um produto mais interessante. Já do suco de caixinha, eu não sei se as pessoas já perceberam, mas existe a porcentagem, ou seja, a concentração de açúcar. Então, você vai ter ali escrito, contém 30% de açúcar, 70%. Então, dá pra você escolher. Quando nós estamos falando de um suco em caixinha que vem escrito 100%, nós estamos falando só do suco. Sem aditivos. Então, o ideal é procurar o que é escrito 100% suco. E não, a minha mãe achou uma vez no mercado que a gente tá caçando pra achar de novo. Que lá, quando você vai ler os ingredientes, era de fato o suco. E não tão caro. Às vezes a gente acha que vai ser muito mais caro, mas não necessariamente, né, E doutora? a água de coco, pra quem gosta, se tiver escrito água de coco integral. Perfeito. Pode ser de caixinha também. Pode se ser tiver de caixinha, né? sem dúvida nenhuma. Perfeito. Doutora, a quantidade de água, você falou agora há pouco, imagina aqui, a gente pensa em 2 litros de água, eu sei que pra cada pessoa tem uma quantidade, mas se a gente for falar de uma maneira geral, pra quem tá nos assistindo, cerca de 2 litros, é isso? É isso mesmo, cerca de 2 litros, como você falou, dependendo, né? Se nós estamos falando de uma pessoa que pratica esportes todos os dias, com certeza 2 litros não vai funcionar. Se nós estamos falando de uma pessoa que simplesmente tá ali, quero
melhorar, tem aquele inchaço ao longo do dia, principalmente no final do dia, talvez 2 litros a pessoa perceba que já não é mais interessante, né? E menos de 2 litros aí vai depender das condições patológicas do paciente. Se nós estivermos falando de um paciente que tem problema aí no fígado, problema renal, problemas cardíacos, aí depende, porque às vezes a restrição é bem maior. Doutora, sei que você já deu uma palhinha, mas vamos pro momento que eles mais estão esperando. Quais os alimentos que ajudam? Como a gente pode melhorar a retenção de líquido? Vamos lá. Além Então, da água, né? Que a gente já claro, falou a água é fundamental e nós temos que falar dos alimentos que aumentam a nossa diurese, ou seja, aumentam a nossa produção de urina, porque dessa forma vai se eliminar mais sódio, que é o tal do vilão. Então, como falamos dos alimentos ricos em magnésio, nós estamos falando de sementes, linhaças, as próprias oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas. Isso são produtos interessantes para você utilizar no nosso dia a dia. E os alimentos diuréticos, que são os alimentos ricos em potássio, porque o potássio que tira esse sódio da célula ajuda a eliminar o sódio. Então, nós estamos falando de beterraba, nós estamos falando de pepino, nós estamos falando de abacate, nós estamos falando das frutas aquosas, então aí entra a melancia, entra o melão, entram todas as hortaliças e verduras. Então, todos esses alimentos são interessantes sim para retenção hídrica. Doutora, a gente falou, teve uma época que teve um boom aí, o tal do suco verde, daí colocar algo que acelere o metabolismo, você coloca uma folha verde escura, você coloca, de repente, se for pra colocar uma fruta mais cítrica, e coloca ali algo que acelere o metabolismo, como, por exemplo, gengibre. Isso de fato ajuda? Ajuda. Se nós estivermos falando de um suco com as verduras, como nós falamos, as verduras melhoram a questão da diurese. Colocar uma fruta cítrica que tem baixo índice de açúcar, e sim, o gengibre, que é um termogênico. É mesmo, né? Sim, gengibre, canela, cafeína são termogênicos e podem melhorar, sim, sem dúvida nenhuma. Pode auxiliar. Vamos falar Mas eu dele? não usaria já que mais do que uma vez por dia, tá? Não é pra ser uma coisa, né, que vocês explicam pra nós. Não dá pra ter um alimento de muleta. A gente tem que É isso comer aí, direito, é é isso isso, né? mesmo, com certeza. Então o suco verde não vai resolver todos os problemas da vida da gente, né? De forma nenhuma. Se você manter toda a outra alimentação, ou meu café da manhã é o suco verde, aí na hora do almoço, aquele monte de coxinha, um monte de carboidrato simples, não ingere água durante o dia, o suco verde caiu por água Não abaixo. adiantou nada, né? Não. Doutora, é importante procurar ajuda. Então, percebi que tô com retenção de líquido, procurar ajuda pra... Não tem nenhuma doença, não tá relacionada a nenhuma patologia pra regular essa alimentação. Sem dúvida nenhuma, né? O nutricionista, o nutrólogo podem auxiliar, o próprio endócrino. Primeiro, eu acho que quando vem essa queixa, fazer a coleta dos exames, né? Não só os exames hormonais, como avaliações vitamínicas, ofertar mais água, melhorar a alimentação, como você mesmo falou, a própria drenagem. Então, existem sim formas de melhorar essa retenção hídrica. E, doutora, se o primeiro profissional a ser procurado for um nutricionista, que não é médico, como... Também não são todos os nutrólogos, né? Claro. No caso, a doutora é médica. Eles geralmente encaminham para o endocrinologista para fazer alguns desses exames também relacionados a hormônios, É né? isso mesmo, porque como nós falamos, além do uso de alguns medicamentos que podem, como o corticoide, nós temos as próprias doenças tireoidianas, né? O hipotireoidismo, que diminui a produção do hormônio tireoidiano, sim, pode levar à retenção hídrica. Uma pessoa com síndrome do ovário policístico, que tem aumento de hormônios androgênicos, pode se sentir aí com mais inchada. Algumas doenças muito específicas, como síndrome de Cushing, que produz cortisol em excesso. Então, sim, passou primeiramente na nutricionista. Viu que conseguiu melhorar 80%, 90%, mas a coisa não está fluindo, sugiro sim que procure um endócrino para avaliações hormonais. Doutora, e fala mais pra gente sobre a indicação das meias. Meias, vamos lá. Então, nós temos algumas meias que a própria pessoa pode comprar na farmácia sem ter a prescrição médica e outras que haverá necessidade. Então, quando você pode utilizar a meia? Se você vai fazer uma viagem longa e já sabe que depois daquela viagem a perna vai inchar, a meia pode ser interessante. Se você já percebeu que a sua retenção de líquidos está associada ao problema de você trabalhar muito tempo sentada, ou seja, levanta com a perna sequinha no final do dia, então a meia, essa você pode fazer a compra e avaliar se melhora. Qual a função da meia compressora? O que a meia faz? Ela prende a musculatura da perna e aí faz com que o vaso feche, então o sangue sobe. Tá? É essa a função. E aí as meias até 20 milímetros de mercúrio são as meias que as pessoas podem fazer uso e comprar na Seria farmácia. baixa compressão, média compressão, Seria né? baixa compressão sem problema nenhum. Já as meias de média ou alta compressão, aí sim com a necessidade do acompanhamento médico e da própria indicação médica. Agora, doutora, quando a gente fala dessa retenção de líquido, uma coisa é a retenção de líquido que nos incomoda, que a gente está conversando aqui. Problemas vasculares ou até trombose podem ter relação com a retenção de líquido ou a gente está falando de outra coisa? Não, podem ter relação. O que acontece é que numa própria trombose nós estamos falando de uma única perna que acaba inchando, que é a hora que isso não está relacionado à alimentação, né? Inchou uma perna, ali provavelmente nós estamos falando diante de uma trombose. E essa pessoa deve procurar o vascular e provavelmente usará meias de alta compressão. Quando nós falamos de varizes, né, nós estamos falando das veias que vão, as nossas veias elas contêm válvulas, que é por onde passa o sangue. E essas válvulas elas ficam comprometidas. E aí nós estamos falando de problemas que muitas vezes não estão relacionadas à alimentação. Vale a pena procurar o vascular, fazer um ultrassom Doppler de membros inferiores, ver se essas válvulas que ficam dentro das veias estão competentes ou não, para avaliar o uso de meias. Agora, doutora, eu queria falar, pra gente caminhar pro fim do nosso bate-papo, um pouco sobre celulites. Tem uma relação com inflamação do corpo? A inflamação tem relação com a retenção líquida? Fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Se nós tivermos que falar que os alimentos que pioram a retenção é o sódio, o açúcar, a farinha branca, são os mesmos alimentos que levam à celulite. Então nós não estamos falando somente de gordura, nós estamos falando de retenção hídrica. Então muitas vezes a própria pessoa que começa a fazer uma atividade física, porque lembra, o sedentarismo também está relacionado à retenção. Então ela começou a melhorar a alimentação, ela começou a melhorar o aporte de água, iniciou a atividade física, aquela celulite, claro, dependendo de grau a grau, tende a melhorar, sem dúvida nenhuma. Gente, é impressionante. Vocês já ficaram assim, já zeraram o refrigerante? Porque se eu zero refrigerante, a celulite parece que vai embora. Especificamente refrigerante, pra mim tem muita relação com celulite, com certeza tem a ver com toda uma alimentação melhorada, né? Então, pode estar relacionado mesmo, é Sem isso, dúvida doutora? nenhuma. Se nós estivermos falando de um refrigerante normal, que ainda não é zero, dentro desse refrigerante eu já tenho tudo que eu posso ingerir do meu sal durante o dia todo. E o zero? Menos pior, mas também não bom. Menos pior, mas também não bom. Ainda mais se nós estivermos falando de um paciente hipertenso. Ele é zero açúcar, ele não é zero sódio. Ah, importante. Então, vamos tentar substituir. Eu tenho feito essa substituição e dá certo, gente. Uma água com gás com limão é uma boa substituição. Funciona, né? A própria água com limão, se a pessoa não gostar, funciona. O limão ele é rico em vitamina C, ele é ótimo pro sistema imunológico e ele melhora a produção de urina. Então a água com limão funciona. Doutora Débora, água com limão emagrece? Não. Ah, boa, boa. Porque aí eu já falo que aí não. Aí mais jejum, já os problemas acabaram. Não melhora. Claro que dentro de um contexto pode melhorar a retenção hídrica, lembrar que precisa de todos os outros, mas não emagrece. Doutora, finalizar 2 minutos só, mas já tá Claro. perguntas ainda. Gordura localizada pode ter relação com a retenção líquida ou a gente tá falando de outra coisa? Gordura localizada pode ter sim. Lembrando que a melhora da água associada à retenção hídrica, a melhora da água e a drenagem linfática pode melhorar essa gordura sim. Doutora, eu tô falando de uma drenagem linfática feita por um especialista ou eu posso fazer isso? Porque a gente dá uma olhada na internet e sabe onde estão as linfas, a gente acha que sabe como bombear e resolver os nossos problemas. A gente pode fazer esse caso ou não, doutora? Eu acho que tá bem A gente naquilo. deixa a médica nervosa com essas perguntas. Eu acho que tá bem naquilo, a gente acha. A gente jura que sabe onde tá localizado tudo. Eu acredito que você deve testar. Se funcionar, você faz um pro especialista e faz você. Se você melhorou a retenção, Conseguiu fazer? já resolveu. Na verdade, é que é difícil a gente conseguir fazer isso sozinha. Eu acho que sim. A gente conseguir fazer no próprio corpo. Eu acho que sim, eu acho que um especialista sempre ajuda. As pessoas que fazem drenagem já percebem o aumento da produção de urina logo depois da drenagem. Eu acho que naquele período que te incomoda, igual o período menstrual, na própria menopausa, que a gente tem muita retenção, a drenagem pode auxiliar sim. Procura sempre do especialista, sem dúvida nenhuma. Eu tenho que encerrar, foi um prazer te receber aqui, Prazer doutora. foi meu. Volte mais vezes. Pra quem quiser entrar em contato, vou deixar o
site www.doutoradeboramelo.com.br, doutora abreviada, só DRA, tá escrito direitinho pra vocês, tá? O Instagram também, @DRA Débora Melo, tem o WhatsApp que é o 11 951366748. Mais uma vez, obrigada, Eu que doutora. agradeço o Uma convite. ótima tarde pra Obrigada, você, viu? você também.